Bom dia, quase boa tarde, Samir Carvalho. Seja bem-vindo ao De Primeira. Sei que você tem informações sobre o Wesley. O Brasileirão está parado, mas a coluna Samir Carvalho não para. Bom dia. Bom dia, Razan, PVC, aos amigos do De Primeira. Você falou Miquel Arteta, eu pensei, né? É treta, né? É entre o Corinthians, né? Pra gente falar, né? Mas ficou ruim essa porque é Miquel Arteta, né? Não treta, né? Eu tento ajudar, mas ele não se ajuda. Mas tudo bem, vai. Vou fingir. Vamos passar a borracha nessa aí. Segue o jogo. Podia ser pior. Podia ser pior. Podia. Sempre pior. É verdade. O Razan, mas eu não estou chegando de primeira hoje para falar de treta no Corinthians, não, né? Para falar, na verdade, do contrato do Wesley. O Wesley renovou na semana passada, uma das gratas revelações do Corinthians nesta temporada. Oscila, né, entre titularidade e banco de reservas, mas já tem o melhor contrato entre os jovens aí que subiram, né? No elenco profissional do Corinthians nessa temporada. Era do Moscardo esse posto, né? Mas na semana passada ele renova e eu apurei, né, em relação ao Wesley, que somando salários, né, CLT e direitos de imagem, hoje ele recebe 360 mil no Corinthians, né? Muito mais, claro, do que ele ganhava no salário no Sub-20. Ele também lidera, né, nessa questão de ter o melhor contrato hoje, né, entre os jovens, entre as revelações do Corinthians. Ele lidera também na questão multa rescisória, porque a multa rescisória do Wesley para o futebol brasileiro é de 100 milhões, né? Lembrando que a do Moscardo é de 90 milhões. Claro que não supera tanto assim, mas tem 10 milhões aí a mais em relação à multa rescisória. Já em questão de multa rescisória para o futebol do exterior, os dois, né, estão empatados. É a mesma multa, 100 milhões de euros, cerca de 528 milhões aí de reais. Então, o Wesley tem o melhor contrato hoje, né, entre os jovens que subiram, né, da base para o profissional do Corinthians. Ele renovou na semana passada, o vínculo dele se encerrava no dia 31 de março de 2025. Tinha até um tempinho aí, mas o Corinthians já quis se antecipar, né, porque no segundo semestre do ano que vem ele já poderia assinar um pré-contrato. A gente havia até adiantado isso, que o Corinthians havia iniciado as tratativas, né, para renovar com o Wesley. Realmente aconteceu, e agora o contrato é válido até o dia 31 de agosto de 2027. Então o Wesley, que se não agrada assim tanto o Luxemburgo, né, como ele queria, pelo menos tem um melhor contrato aí entre os pratas da casa, os meninos do terrão do Corinthians, o Razan. Samir vai trazer mais informações para a gente do Wesley, que estão publicadas, inclusive, na coluna dele aqui no All Sport. Só antes, para avisar o torcedor do Flamengo, que está um pouco ansioso para saber informações sobre o futuro do Bruno Henrique, que tem sido decisivo, fez golaço contra o Botafogo. Já o PVC vai trazer informação atualizada sobre o contrato dele, como é que está essa negociação para renovar. E teve Clube Paulista fazendo sondagem, a gente já vai atualizar isso para a gente. Não sem antes de você deixar o seu like. Estou sentindo falta do seu like. Solta o seu like aí, para de guardar ele no bolso, aí ter apego ao like, solta esse like, tira ele do bolso e solta pra gente aqui no De Primeira. O Samir, o Wesley, no derby, pelo menos, a impressão que eu tive foi o cara que mais tentou alguma coisa diferente ali no ataque do Corinthians contra o Palmeiras, no empate travado ali, que teve aqueles lances de muito perigo com as defesas tanto do Cássio quanto também do Everton. O Wesley começa a mudar de status, de patamar nesse Corinthians, a partir também dessa tua informação desse contrato mais valorizado e também pelo que ele tem feito dentro de campo? Aí vai depender do Vanderlei, né? A torcida pede o Wesley como titular, fica na bronca. Acho que aquele jogo contra o Estudiantes, né, que o Corinthians foi amassado, a grande bronca da torcida foi o Wesley não ter iniciado a partida como titular, né? Porque ele optou por entrar com o Romero e o Rojas pelos lados do campo. O Corinthians ficou sem velocidade nos contra-ataques. E na verdade, né, o Wesley consegue um baita de um contrato aí com o Corinthians, mas hoje ele só joga de titular porque ele é a única opção de velocidade, viu, Razan? Tudo bem, tem um Mosquito agora, né, do lado direito, mas ele foi visto aí como o único jogador que pode substituir o Roger Guedes, que atuava ali no setor. Mas ele não tá com essa moral toda ainda com o Vanderlei Luxemburgo, né? A gente vai ter que aguardar aí as próximas rodadas. Foi titular no clássico contra o Palmeiras, concordo contigo, foi o único que tentou, né? Tentava um contra um e sozinho, né? Porque é difícil pro atacante. O Corinthians, os laterais não passam no meio campo. Então, o Wesley, por exemplo,
não tem aquele lateral que passa para puxar a marcação para ele, né? Porque se tem um lateral que vai no fundo, puxa a marcação, ele já fica no 1 contra 1. Então, muitas vezes o Wesley tem enfrentado marcação dupla, porque é ele sozinho, mais nada, né? Tentando uma jogada para, quem sabe, dar uma assistência para o Yuri Alberto ou marcar o gol, Razan. Merecia um pouco mais de moral o PVC, o Wesley, nesse Corinthians, pelo que está apresentando, por ser ter essa iniciativa de ir para cima pelos lados do campo? Não, sabe o que me surpreende ainda na nossa maneira de enxergar o futebol? É você pensar num jogador de 18 anos como se ele devesse estar pronto. Eu acho que assim, o papel do Vanderlei Luxemburgo, tudo bem, o técnico um pouco também pode ser educador. Então, se ele entender que o Wesley não está pronto, porque não tem dedicação, porque não tem profissionalismo, porque não tem fatores que são fundamentais para a carreira de um grande jogador, ele vai colocar no time, tirar do time à medida da necessidade da equipe e à medida do que ele possa contar com o jogador ou não contar com o jogador. Agora, aos 18 anos, não dá para pedir maturidade no jogador. Assim, tem jogador extraordinário. O Neymar com 17 era extraordinário. Mas exceção, não a regra, né? Exatamente. O Zico, aos 18 anos, não jogava no Flamengo. Ou seja, aos 18 ele estreou no time, ele virou titular aos 19. Aos 18 ele não jogava. Então, assim, não dá para você cobrar a maturidade. Tem que treinar o cara, preparar o cara, educar o cara, formar o cara, e aí ele vai ser um jogador com 20, com 19, com 22. Depende da maturidade de cada ser humano. Aqui na coluna do Samir Carvalho no All Sport tem mais detalhes sobre essa informação que ele traz para a gente do contrato do Wesley ter superado do Moscardo e ser o mais valorizado agora entre os jovens filhos do terrão do Corinthians. Mais detalhes, então. E o Moscardo, perdão, tinha aquela situação do Chelsea, por enquanto ainda não evoluiu, né, Samir? Não, hoje até saiu uma informação na imprensa espanhola que o Barcelona entrou na parada para também contratar o Gabriel Moscardo. Mas as negociações com o Chelsea ainda continuam. O Corinthians, na verdade, quer 25 milhões de euros na mão, entendeu, Razão? O Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do Moscardo, lembrando que a proposta, né, os valores que o Bruno Andrade trouxe, eram 21 milhões de euros, né, no ato, né, de imediato, e depois ficava aquela questão dos bônus, né, que a gente nunca sabe se vão ser alcançados ou não. Eram 4 milhões de euros em bônus, que sempre convocação para a seleção, titularidade no time, enfim. E o Corinthians não gostou muito da proposta, porque desses 21 milhões ia ficar com 17, né, milhões de euros, já que tem 80% dos direitos econômicos. E pelo que eu apurei, se o Chelsea melhorar a proposta e pagar 25 milhões de euros pela parte do Corinthians, aí o Corinthians fecha o negócio. Dentro do Corinthians, a confiança é de que o negócio vai fechar, viu, Razan? O Barcelona entra na parada tudo, mas conversando com fontes, eles acham até difícil o Barcelona cobrir. Claro que a gente tem que aguardar, é apenas um início aí, né, uma sondagem. A gente não entende muito bem essa proposta do Barcelona. Foi a imprensa espanhola que deu proposta, não, desculpa, sondagem, né, que estaria entrando na briga aí pelo Moscardo. O que tem de efetivo mesmo, né, o que tem de verdade é a proposta do Chelsea, e que as negociações continuam. Uma fonte me disse, seguimos conversando e tem tudo para fechar. Então eu acredito que o Moscardo vai ser jogador do Chelsea ainda, viu, Razan? E se fechar, seria para o ano que vem, né? Isso, para o ano que vem. O Moscardo, que faz 18 anos agora no mês que vem. A ideia do Corinthians não é para o ano que vem e para o meio do ano. Essa é uma questão que está sendo discutida também entre Corinthians, Chelsea e o staff do Moscardo. O Corinthians quer ficar com o Gabriel Moscardo pelo menos até a metade do ano. Eu não sei, aí você, o PVC, podem comentar. Eu não sei muita ideia disso, né, de ficar até o meio do ano, porque no meio do ano, quando o bicho começa a pegar, Libertadores, brasileiro. Eu não sei se tem a ver também com aquela questão do Moscardo precisar, o que houve com o Andrei lá do Vasco, lembra que ele não tinha ainda
os pontos necessários lá que a Liga pede. Eu não sei se é isso ou se realmente é um pedido do Corinthians, porque não faz muito sentido você ficar com o Moscardo 6 meses, né? E se o Vanderlei for o técnico, então, pior ainda. Do ponto de vista do Chelsea, até faz receber o jogador no início da temporada europeia, beleza, para começar a pré-temporada com todo mundo. Agora, do Corinthians, realmente, seria sair no meio do ano, né, PVC? Não, e do Chelsea eu tenho uma dúvida, porque aí eu não. Né, o PVC, vocês podem falar melhor, não sei. Tem aquela dúvida se ele realmente tem a pontuação que a Liga pede lá, porque o Andrei não tinha e teve que ser emprestado. Não sei se ele tem, não deve ter. Não, ele não tem porque ele não jogou. Agora tudo bem, agora vai para a seleção pré-olímpica, ele pode começar a ter essa rodagem, mas em teoria não tem. E o outro ponto é que eu estou desconfiado do Chelsea como um ponto para entrar na Europa, porque o Chelsea não está acontecendo nada com o Chelsea. Então, esse é o meu ponto de cuidado para o Moscardo, é esse. O Chelsea virou o maior cemitério de jogador jovem do mundo. E está trazendo cada vez mais, agora trouxe, além do Ângelo dos Santos, também o David Washington, enfim, e vários outros meninos aqui do futebol, não só brasileiro, mas de outros lugares. E está emprestando, né? A razão. O Andrei foi para o Nottingham, né? O Ângelo também foi emprestado. A gente não sabe qual a ideia também em relação ao Moscardo, né? Se seria emprestado ou utilizado no próprio Chelsea. Vamos descobrir nas próximas semanas e meses, principalmente, claro, no caso do Moscardo, se for concretizado para o ano que vem. Samir, obrigado mais uma vez pela participação, viu? Valeu, Razan, PVC, sempre um prazer estar aqui com vocês. Forte abraço aí.